Olá, professores. Eu sou a professora Valquíria Rigolon, pedagoga, mestre em educação, doutora em educação também, mas professora da rede estadual PEB1, já há 31 anos de atuação na rede. A videoaula de hoje será sobre agrupamentos produtivos. Antes de retomarmos a ideia de agrupamentos produtivos, considero essencial a retomada de princípios pedagógicos. Você, professor, certamente já conhece cada um deles, mas já acho essencial citá-los. A importância de se levantar conhecimentos prévios, de se conhecer o que os alunos já sabem antes de se pretender ensinar algum conteúdo, a questão da problematização também, o fomento à reflexão do estudante durante a realização das atividades, que essa atividade possa se tornar um desafio para que ele pratique um artesanato intelectual, ative conhecimentos prévios, estabeleça relações, faça comparações, a questão também da contextualização para que a atividade seja realmente significativa e possa fazer sentido, contribuindo com a aprendizagem, com o avanço da aprendizagem desses estudantes, a questão também da sistematização, que é um princípio pedagógico muitas vezes esquecido, quer dizer, depois de toda a organização, seja de uma sequência didática, das atividades propostas, é muito importante que você, professor, crie um momento onde os estudantes possam falar do que aprenderam a partir daquela atividade. Muitas vezes os professores confundem a sistematização com a avaliação. A sistematização é algo que acontece antes, é um momento em que, inclusive, o próprio estudante pode perceber quais foram as aprendizagens construídas durante a realização de uma atividade, de uma sequência didática, ou mesmo a participação de um projeto. E a questão da avaliação, no que a gente costuma chamar de práticas mais tradicionais, e que eu prefiro práticas conservadoras, o professor sempre já partia de um conceito pronto, realizava uma sequência de atividades sem realização de conhecimentos prévios, sem uma preocupação com a contextualização, com a problematização, e já partia para a avaliação. Temos visto historicamente que essa prática não tem surtido efeitos. Então, garantir esses princípios é uma ação importante para que realmente a gente possa garantir boas situações de aprendizagem. A organização dos agrupamentos produtivos demanda por parte do professor conhecer o que os alunos já sabem, mas, além disso, permitir a circulação de informação em sala de aula. O aluno não aprende só com o professor. Ele aprende também com seus pares, ele aprende quando ele está fora da sala de aula, quando está no portão da escola, durante os intervalos. Quer dizer, a aprendizagem é um processo ativo. E se o professor utilizar essa circulação de informação por meio de agrupamentos produtivos, é possível potencializar os momentos de aprendizagem. Levar em conta que as aprendizagens ocorrem por meio da interação. Nesse sentido, quanto mais interações esses estudantes puderem estabelecer, melhor. A questão do trabalho dos agrupamentos produtivos ou do trabalho colaborativo, como alguns gostam de chamar, em primeiro lugar tem uma questão de desenvolvimento da linguagem. É o espaço onde esses estudantes, ao terem uma atividade em comum, aprendem a dialogar, aprendem a colocar diferentes hipóteses em xeque, aprendem a estabelecer relações que são muito importantes, que vão potencializar situações de aprendizagem para que eles avancem. A questão do compartilhamento de hipóteses, dos saberes, vai favorecer muito esses estudantes, desde que a atividade proposta seja realmente uma atividade que favoreça o trabalho coletivo. Acho que isso é muito importante. Eu sempre questiono algumas questões, às vezes alguém passa na frente de uma sala e tem um aluno atrás do outro e alguém diz assim, nossa, esse professor é tradicional. Em contrapartida, às vezes passa em frente a uma sala, os alunos estão em grupo e as pessoas costumam dizer, esse professor é interacionista. Eu acho que às vezes a gente se erra, peca, só pela observação sem análise, porque muitas vezes você vê alunos agrupados, sentados em grupos de 4 ou em duplas, mas cada um fazendo a sua atividade individualmente. Quer dizer, o que garante é que a atividade seja realmente uma atividade para se fazer em grupo, vai ter a ver com o que é proposto, o que a atividade exige.
Então, não é qualquer atividade que eu posso colocar em grupo. Pegar qualquer atividade, sentar os alunos juntos para fazer, isso não vai determinar que o trabalho seja coletivo. O que precisa se levar em conta é os desafios que estão propostos pela atividade. É uma atividade que permita aos estudantes negociarem hipóteses, discutirem alternativas, né, e escolherem o caminho a seguir, negociar. Então, essas questões que são possibilitadas pelo trabalho em dupla ou em grupo podem favorecer muito o desenvolvimento, desde que o professor também garanta um espaço escolar de diálogo, né? Se nós observarmos a lista dos princípios pedagógicos que eu citei há pouco, vamos verificar que se não houver uma relação dialógica entre o professor e entre os estudantes, nenhum desses princípios vão ser garantidos. Não há como se trabalhar em grupo sem diálogo. Não há como propor levantamento de conhecimentos prévios, como se problematizar uma situação, contextualizar, sistematizar, numa sala onde as pessoas não se sentem à vontade, né, para dizer o que pensam, para colocar em xeque o que sabem, né, sem o medo do erro. Então, essa metodologia de trabalho coletivo envolve a concepção que o professor também tem. Qual é a concepção de ensino e de aprendizagem que eu tenho? Acho que essas são questões para que a gente reflita coletivamente, que a gente olhe e avalie as atividades que estão sendo propostas, sejam elas atividades para serem realizadas individualmente ou atividades em grupo. O agrupamento produtivo, né, vai favorecer o aluno, primeiro, ter um papel mais ativo, porque ele vai dialogar, ele vai defender ideias, ele vai aprender a ceder em alguns momentos, promover a questão do diálogo e contribuir para a construção da autonomia. Não existe autonomia sem conhecimento. E acho que essa é uma premissa importante que precisamos levar em conta quando pensamos sobre o trabalho pedagógico realizado em sala de aula. O que cabe, então, ao professor na organização de um trabalho colaborativo? Em primeiro lugar, é preciso que vocês, professores, tenham consciência de que é fundamental que, ao se trabalhar em grupo, que o professor ajude a determinar o papel de cada um naquele agrupamento. Não podemos esperar que os alunos, por si só, com pouquíssimas experiências práticas em trabalho em grupo, percebam essa necessidade. Então, esse é um papel importante, né? Principalmente porque o professor conhece o que cada um já sabe. Então, para que todos tenham um papel ativo ao realizar uma atividade, cabe ao professor ajudar a dizer o que cada um vai fazer. Não é garantindo que todos trabalhem, que todos contribuam e que a atividade surta efeitos positivos para todos. A questão da mediação do trabalho também é muito importante, bem como promover um clima de respeito, de solidariedade com o outro, de colaboração. Enquanto os grupos estão trabalhando, o professor tem um momento privilegiado, inclusive para realizar algumas intervenções pedagógicas que são necessárias. Você sabe que há alguns alunos que podem ter ali alguns déficits de aprendizagem, então quando os alunos estão trabalhando coletivamente, você inclusive pode estabelecer alguns momentos, né, para algumas intervenções em grupos específicos. E isso vai ajudar bastante aos estudantes. Uma outra questão ao se pensar em agrupamento produtivo é também garantir momentos de orientação de estudo. Eu acho que temos trabalhado muito pouco em sala de aula, em todos os campos do conhecimento, a questão das orientações de estudo. Quer dizer, ensinar o aluno a fazer uma anotação, seja oral, escrita, um grifo, a fazer um bom resumo, uma boa resenha, quer dizer, o ensino desses procedimentos, eles podem sim ser favorecidos no trabalho em grupo. O professor pode criar boas situações onde os alunos também, ao se apropriar dos conceitos, conteúdos trabalhados, também aprendam procedimentos que vão favorecer e muito a sua autonomia. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.